Quando os ventos são contrários. O texto de hoje é baseado em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 23. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 23, diz assim, ó. O texto bíblico declara, 22. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. O texto que nós lemos ontem. Ao cair a tarde, lá estava ele só. E, entretanto, o barco já estava longe e a uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Perceba, querido irmão, que o texto bíblico fala a nós aqui sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando. Eles vão, Jesus sai. Ontem eu li a vocês, eu estou fazendo uma cronologia a vocês aqui. Ontem eu li a vocês a primeira parte desses versos, falando sobre a importância de orar. Passei 2 dias falando sobre a importância do que Cristo fez. E vocês viram que eu li novamente o texto de ontem, só que eu ampliei a visão agora. Ontem eu falei especificamente sobre os versículos acima, que Jesus estava orando e ele queria, no momento de oração, pedir até para os discípulos sair de perto. Ele se afastava das multidões, ele se escondia num lugar, ele ia para a montanha. E aí eu mostrei vários textos a vocês acerca disso. Só que agora, em específico, nós percebemos a angústia e os ventos contrários que estavam sobre os discípulos. Vocês viram que eles foram, só que o texto bíblico diz, no versículo 24, entraram no barco, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar por sobre o mar, ficaram apavorados e disseram que era um fantasma. É um fato de que nós vivemos, amigos, em uma época de ventos difíceis. Vivemos com dificuldades. A época que estamos vivendo é uma época difícil. Hoje, por exemplo, na América, morreu um grande político aí, né, conhecido. Ele é como se fosse o Nicolas Ferreira aqui do Brasil. E estamos vendo também atrocidades acontecendo, como o caso daquela ucraniana dentro do ônibus, né? Dentro do trem lá, atacada também. Sabe, amigos, estamos vivendo em tempos difíceis e isso vai se avolumar. Não podemos esquecer que a atual situação financeira é crítica no mundo todo, não só aqui no nosso país, no Brasil, a desvalorização do real, o eixo tentando mudar do dólar para o yuan, o lastro tentando mudar. A situação não está fácil. A situação social também não está fácil, tendo em vista as coisas que vocês têm visto na televisão.
E também as questões da moralidade estão decadentes. As pessoas não estão mais preocupadas com as questões da moralidade. Elas não se preocupam mais em ser pessoas corretas, em pagar suas contas. Hoje você entra na internet e você vê pessoas ensinando a fazer falcatruas quanto aos recursos financeiros e aí por diante. Bem, quando eu vejo tudo isso, essas dificuldades, a situação espiritual de muitos tem deixado ali a desejar. Tem muito crente que sabe da profecia, sabe da palavra, mas não está nem aí para isso. Está despreocupado, vivendo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um dia vindouro, a volta de Cristo. Bem, tudo isso se transforma em vento contrário, que golpeia o barco dos discípulos aqui. As dificuldades que eles estavam sofrendo ali, eles não conseguiam andar. O vento contrário era muito grande. Talvez esteja falando com você agora, que esteja sofrendo ventos contrários na sua casa, na sua família, com seu filho, com seu neto, com seu esposo, no seu trabalho. Ontem, se não me falhar a memória, o irmão Jackson falou de um irmão, amigo dele lá, alguém do trabalho, que havia sido preso de forma incorreta e já está lá no Texas. E a família toda está em sofrimento. O Jackson até externou essa preocupação, pediu oração por ele. Então, é um fato de que estamos vivendo em tempos contrários. E talvez você não esteja percebendo, mas o mundo está se tornando uma dor de parto. Contrações estão vindo de toda parte. Quando olhamos para a nação mais segura do mundo, a América, a nação mais evangélica do mundo, nós percebemos as dores de barriga que eles estão enfrentando, os problemas que a nação enfrenta. Ventos contrários que estão golpeando o barco, quer seja das nações, quer seja no nível social, quer seja no nível financeiro, quer seja na sua própria família. Esses ventos que o texto bíblico nos traz aqui, eles produzem medo no ser humano. Vocês viram que os discípulos, quando estavam nesse barco, os ventos contrários estavam golpeando o barco. Lembre-se que Jesus estava na outra margem, orando, porque depois que eles saíram ali, né, de multiplicar os pães e os peixes, outro sermão que eu preguei a vocês ainda nessa perícope aqui, algum tempo atrás, ele multiplica os pães e os peixes e então ele dispersa as multidões. Jesus sai para orar e manda os discípulos irem embora primeiro de barco. Jesus estava lá, alta madrugada, orando, e os discípulos estavam sendo golpeados pelos ventos lá no meio do mar. Os ventos estavam produzindo uma coisa nos discípulos. Eles mesmos disseram, versículo 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados, com medo, e disseram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Eles, ao verem aquele vento, ao verem aquela situação difícil, inclusive alguém andando por sobre o mar, eles ficaram com medo, atônitos. E não estamos falando aqui de menino, estamos falando de homem barbado, homem maduro. Bem, diante disso, o que causa o medo diante dos ventos contrários, amigos? O versículo 22 vem falando o que causa o medo. Veja o que o versículo 22 diz. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A causa do medo diante dos ventos contrários aqui é a ausência de Jesus no barco. Eles foram sozinhos. Talvez você esteja com medo diante das situações que o mundo enfrenta, porque talvez você esteja sozinho, amigo. Você não está orando mais, você não está mais buscando o Senhor, você está tendo a falta do jejum. O fato de Jesus estar ausente do barco gerou medo nos caras. Porque no outro episódio, que a gente sabe da Bíblia, Jesus estava também numa tempestade tamanha, mas Jesus estava dentro do barco. Eles sabiam que a tempestade era tamanha,
ficaram com medo, mas Jesus estando dentro do barco, Jesus acalmaria o barco, como ele o fez. Só que depois disso, eles agora veem a mesma situação e eles agora o quê? Estão sozinhos, sem Jesus. Olha, eu não estou dizendo que o fato de você ter Jesus dentro da sua vida e do seu barco não será uma garantia de que não haverá trovão, não haverá tempestade, não haverão problemas. Não é esta a garantia que estou dando. Só que a garantia que o texto bíblico nos dá é que se Jesus Cristo estiver no barco da sua vida, o barco não afunda. Você não precisa temer quanto ao mal, basta lembrar como Deus nos guiou no passado. Uma das coisas que a gente percebe no texto bíblico é que a causa do medo dos discípulos ali eram os ventos contrários. A ausência de Jesus Cristo dentro do barco fez com que eles ficassem todos atônitos. Apavorados é a terminologia do texto aqui. A importância humana, a impossibilidade humana, melhor dizendo, o ser humano fica com medo porque ele percebe que as forças humanas já não dão mais para fazer. Talvez você já tenha percebido isso com seu filho, com seu neto. Você já tenha percebido em sua própria vida. Olha, pastor, a minha força humana, eu já falei, eu já fiz assim, já fiz assado e não sei o quê. E parece, pastor, que eu não consigo resolver o problema. Isso gera o quê em você? Medo, preocupação, a impossibilidade humana, a força dos ventos também geram medo nas pessoas. A causa do medo diante daqueles ventos contrários e da força dos ventos geravam neles o quê? Medo. Talvez você esteja também passando por essa situação. É muita loucura que está acontecendo, pastor. O senhor não sabe, pastor, eu estou passando por tribulação, eu estou passando por problema. Saiba, irmãos, que mesmo andando com o Senhor, não estamos livres da tempestade. Como já externei a vocês algumas preocupações que eu tenho e alguns problemas que passamos aqui em nossa casa, não só com o Pedro, mas também a Débora, e isso tem gerado em nós preocupação, e eu às vezes fico preocupado. E eu redijo boa parte do meu sermão, primeiro ele tem que falar comigo, para depois falar com você. Então, quando eu passo aqui algumas madrugadas, alguns momentos redigindo, porque eu preciso fazer ao menos uns 5 sermões para poder eu dinamizar durante a semana, esse é um dos sermões que me tocam muito, em saber que os ventos, eles são fortes e a força do vento é grande e ela bate, só que nós precisamos ali compreender que isso vai gerar um medo. E é por isso que eu estou falando a vocês que a duração do problema, essa duração, ela pode se estender por um tempo. Veja o que o versículo 25 fala sobre esse tema aqui. Versículo 25, ainda do capítulo 14, nós lemos no começo. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então, perceba que Jesus Cristo, ele foi aonde? De madrugada. Fazer o quê? Orar. A duração do problema. Durante toda a noite haviam remado contra o vento. Eles haviam remado durante toda a noite, porque Jesus mandou eles irem à tarde, depois que a galera terminou de comer. Então imaginemos que o pessoal tivesse com fome ali, até umas 5 da tarde, o pessoal, Jesus, o pessoal está com fome, não comeram nada, despede o pessoal, porque eles estão te acompanhando o tempo todo. Pegou os pães e os peixes do menino, fez o milagre da multiplicação dos pães, a galera comeu, então imaginemos que tenha levado umas 2 horas para comer aquele pão e peixe, 2, 3 horas, então já era já de noite, 7 da noite, 6 da noite, 7 da noite, Jesus sai para orar e eles vão para outra margem do rio, eles vão embora. Só que já era de madrugada, então imagina, irmão, de 7 da noite, se fosse o horário máximo ali, até de madrugada, que é o que o texto bíblico diz, eles estavam remando e não estavam saindo do lugar, e a tempestade era tamanha. Bem, amigo, talvez seja este o seu caso, que você está trabalhando, você está remando,
você está tentando construir seu patrimônio, tentando construir sua vida, mas as coisas não estão funcionando. É um fato aqui de que o Senhor fala a você hoje. Diante de toda a noite, haviam eles remado contra o vento, né? Os ventos. Quando um problema se alonga, vem o desespero e a impaciência. Quando você sofre pelo fato de ter se alongado o tempo, a impaciência vem a você. Olha, pastor, tudo bem se fosse um problema único, mas isso aí está se alongando demais, pastor. Eu estou passando por situação, pastor, muito grande. Já tem até alguns anos que o irmão está sofrendo com isso. Tem alguns problemas que ele está enfrentando na família já de algum tempo. E isso tem se alongado. Quando um problema se alonga, vem o desespero e a impaciência. A fadiga física que já tinham pelo trabalho do dia todo de ficar com Jesus Cristo o dia todo, fazer o milagre, recolher aqueles pães, os 12 sacos de cestos, catar aquele pão todo, todas aquelas coisas, colocar dentro do cesto. Eles já estavam cansados, amigos. Eles não estavam bem, eles estavam cansados. Imagina Jesus pregando o dia todo, eles andando o dia todo, sol quente. E aí, então, eles vão embora para descansar, a tempestade vem. Aí vem um problema. Pastor, eu sou da igreja, pastor. Eu estou ajudando na igreja, pastor. Eu fiz um monte de coisa, eu até apoio financeiramente, pastor, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu tenho tanta coisa fazendo. Eles estavam trabalhando o dia todo na igreja. Ainda mais com o Deus da igreja, Jesus Cristo. E quando chega de noite, pronto, os caras vão passar uma tribulação enorme. E ainda aparece um fantasma. Bem, amigos, a fadiga era grande. E o versículo 26 traz uma perspectiva de que havia uma confusão enorme naquele momento. Veja o que o 26 diz. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Perceba que eles estavam muito confusos aqui, porque eles eram judeus e eles não acreditavam em fantasma, amigos. E agora eles estão vendo um fantasma. A confusão generalizada. Estamos no meio do mar, vamos morrer. Estamos desde 7 da noite tentando remar, atravessar um rio, que é o Mar Vermelho, né? O Mar da Galileia, quer dizer, atravessar aqui e a gente não consegue. E aí, irmãos, parecia ser um negócio simples e o negócio se tornou um problemão para você e não te deixa descansar. E isso está gerando confusão mental, emocional, problemas na sua vida. O que causa o medo diante dos ventos contrários? Todos esses itens. A ausência de Jesus no barco, a impossibilidade humana, a força dos ventos, a duração dos problemas, a fadiga física e uma confusão generalizada. Porém, o texto deixa claro que existem vitórias sobre os ventos contrários. O próprio versículo 26 também nos fala sobre essa vitória aqui dos ventos contrários. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse-lhe: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Deixe-me ir ter com o Senhor. Amigos, ver Jesus foi uma vitória sobre os ventos. Diante da conturbação, diante do problema, diante da dificuldade, eles fizeram o quê? Viram Jesus. Vocês sabem que o maior problema de Pedro foi que ele parou de olhar para Jesus, você lembra? Pedro parou de olhar para Jesus e ele começa a afundar. Eu sei que a tempestade é grande, amigo.
Eu sei que as ondas, no caso de Pedro, ele ficou com medo porque as ondas eram tamanhas, os ventos eram fortes. Mas o texto bíblico diz, no texto correlato em outros evangelhos, que Pedro olhou para os discípulos e no momento que ele olha de canto de olho para os discípulos, ele começa a afundar. Ele tirou o olhar de Jesus Cristo e ele olha de novo, tudo escuro, amigos, imagina, não tinha iluminação elétrica, ele não vê mais Jesus. E o cara começa a afundar. E ele faz os gritos dele: salva-me, Jesus, salva-me, Jesus. E Jesus vai lá, pega pelo braço e coloca ele de volta no barco. Bem, a vitória começou a acontecer quando eles viram Jesus. Isso implica em fé na presença de Jesus. Sua vitória vai começar a acontecer quando você, em meio às tribulações, vê a Jesus. Eu conclamo você a estar presente no Goal Six para que você, através da palavra, veja Jesus falando com você. Consiga ver o Senhor Jesus, consiga ouvir a palavra de Jesus, porque ele não só foi visto, mas ele falou: não tenham medo. Ele disse: você não só tem que ver Jesus, mas você também precisa ouvir Jesus. Ouvir Jesus, a palavra do Senhor é vida. Quando você ouve a palavra de Jesus, você toma uma força tamanha. Porque imagina o que aconteceu. Eles viram Jesus, estavam apavorados, o vento, o mar ia derrubar o barco. E aí eles veem um fantasma ali, pensando ser um fantasma. E, amigos, naquele momento que ele vê o Jesus pensando ser um fantasma, o que eles falam? É um fantasma. O texto bíblico diz que eles ficaram apavorados. Porém, as palavras do Senhor se configuraram vida. Jesus falou: sou eu. Na hora, Pedro, como sempre foi tirado, falou: é o Senhor mesmo? Sou eu. Então me mande ir até o Senhor e eu quero andar por sobre as águas. No momento, os caras estavam apavorados. No outro momento, eles ouviram e viram Jesus e agora os camaradas ficaram cheios de força. Recobraram o ânimo, porque viram Jesus e ouviram sua palavra. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é poder na vida do crente. Quando você estiver angustiado, com medo por causa dos ventos que são contrários, a palavra do Senhor é vida. Se debruce sobre ela. A voz do Senhor é poder para você. Veja, Jesus disse: tenham ânimo, não fiquem com medo, sou eu. Tenham ânimo, sou eu, não temas. Ou seja, Jesus traz ânimo a eles. É de vital que, em meio à crise, amigos, que estamos vivendo, e eu estabeleci aqui 3 itens, né? Crise financeira, crise social, crise no mundo religioso. Nós temos isso aí no nosso estudo bíblico, né? Quando nós falamos sobre a volta de Jesus Cristo, lá no estudo bíblico nós temos o quê? Crise nessas áreas da Bíblia. Bem, é vital que, em meio à crise que estamos vivendo, ouçamos a palavra do Senhor. É de vital importância. Que permitamos que Ele, Jesus Cristo, entre no nosso barco, porque o versículo 32 fala que subindo ambos para o barco, vendo, o vento cessou. E entrando no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Perceba, querido irmão, que eles agora entram os dois, Pedro e Jesus, no barco. E eles viram tudo aquilo, os discípulos falam assim: olha, verdadeiramente o Senhor é o Deus vivo, o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é, porque agora a gente viu mesmo, porque ainda agora de manhã nós vimos o que? A multiplicação dos pães. E agora de madrugada nós vimos o que? O Senhor acalmar o mar, o Senhor salvar Pedro, e o Senhor veio andando por sobre as águas nos salvar. Verdadeiramente o Senhor é Deus. Permitir que Jesus Cristo entre no barco vai garantir a vitória para você.
Subir em nosso barco, quando Jesus sobe em nosso barco, isso implica em algumas coisas, amigos. Dentre elas, implica em você ter que entregar o seu coração a Jesus Cristo. Você precisa entregar seu coração a Jesus Cristo hoje, não deixando isso para depois, nem para amanhã. Você também precisa entregar a sua vontade a Jesus Cristo. Eu não quero mais fazer a minha própria vontade. Eu quero fazer a tua vontade. É assim que ele vai entrar no seu barco. Também, para Jesus Cristo entrar no seu barco, você precisa entregar o seu sonho, as suas aspirações a Deus. Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho essa aspiração, eu tenho esse plano, e eu consagro esse plano, essa aspiração, esse sonho a ti, Senhor. É assim que ele entra no seu barco. Ele também vai entrar no seu barco se você for guiado por ele. Você vai falar, Senhor, eu quero saber a tua vontade, quero ser guiado por ti. Entra no meu barco, como diz a canção, entra na minha vida. Mexe com as estruturas, sara todas as feridas, né? Não tem essa canção? Bem, ser guiado por Deus vai implicar em ele entrar no seu barco. Você quer que ele entre no seu barco? Você quer que ele esteja com você? Você quer que ele o guie? Então não esqueça de abrir o coração no dia de hoje, fazer a vontade do Senhor e consagrar os seus planos, os seus sonhos a Deus. Porque se você for guiado por ele, então ele vai entrar no seu barco. Bem, eu concluo aqui, querido amigo do Gol Six, irmão que está conosco, se você estiver enfrentando ventos contrários, se você estiver enfrentando tribulações e problemas, não esqueça da história de Jesus Cristo no barco com os discípulos. Olhe pela fé que Jesus vai se aproximar de você. Mais do que isso, ouça a palavra de Deus. Venha ao Gol Six, se coloque na presença do Senhor. Permita que Jesus Cristo entre no seu barco. Permita que Jesus Cristo esteja com você, ouvindo você a voz dele e vendo o seu rosto. Se você entender o que eu estou propondo em meu sermão, ele vai acalmar os ventos contrários da sua vida. Ele vai trazer o bálsamo que você tanto quer. Quer você também receber essa bênção? Então se una a nós em oração. Peça ao Senhor que esteja junto com você. Peça ao Senhor que se levante nesse momento por você. Venha você participar conosco. Por quê? Porque você vai chamar Jesus Cristo para estar no seu barco hoje. Não saia da sua casa sem antes você fazer uma oração, sem antes você pedir que a mão poderosa do Senhor esteja a guiá-lo, sem antes você pedir para Deus entrar no seu carro e sentar junto com você, para Deus entrar na sua vida e estar ao seu lado, para que o seu dia seja melhor, porque o seu dia será impactado pela presença do Senhor. Vamos orar a Deus.